Afinal de contas, Alien tem coletivo? Doug. Eu sempre digo que vocês são os melhores seguidores, que eu tenho os melhores seguidores nas redes, porque é impressionante como vocês conseguem fazer perguntas interessantíssimas. Vocês pegam um assunto que está sendo discutido e extrapolam aquele assunto para uma coisa que me fazem pensar e pesquisar. E vocês sabem que o professor ele vive estudando, vive pesquisando. Isso é maravilhoso, porque deixa a mente sempre ativa, né? A gente está sempre buscando coisas novas e muito eu devo isso a vocês que fazem essas perguntas maravilhosas. E dessa vez foi o Nicolas, que naquela discussão que a gente teve do vídeo anterior, falando sobre multidão, né, se pode falar multidão de pessoas ou se isso seria uma redundância, ele vai e pergunta, e se a multidão for de aliens? Isso bugou a minha mente, porque eu nunca parei para pensar se alien tem um coletivo ou não. E fui fazer uma pesquisa, já imaginava a resposta, mas fui fazer uma pesquisa e não há. Está passando um avião aqui agora, fazendo um barulho que vocês devem estar escutando, mas ele vai passar. Espero que não seja um alien. Então, olha só, voltando ao assunto. O Nicolas fez essa pergunta e eu parei para pensar por quê. A gente tem a gente geralmente coloca coletivos em coisas que a gente está habituado a conviver. E a gente não convive com aliens. A gente tem a ideia, a gente convive com a ideia, né? Porque é um assunto que é amplamente difundido e tudo mais. As pessoas conversam muito sobre isso, de tempos em tempos volta ao assunto, mas não existe de concreto um coletivo para alien especificamente. E eu tenho que levantar algumas questões dentro disso. Quando a gente pensa na questão do alien, acho que a gente precisa abrir um pouco mais a gama de possibilidades, porque ali a gente está falando de alien, do ser, a gente está falando também de espaçonaves e tudo mais. Quando a gente lida com as espaçonaves e até com o alien em si, eu acho que pensando em coletivos, a gente vai obrigatoriamente utilizar, obrigatória e de uma forma mais cômoda também, utilizar os termos que são ligados tanto à aeronáutica, no caso, ou à marinha, né? Porque as espaçonaves, elas parecem com navios também, né? Então a gente pode pensar nesse caso. Então acho que seria sim, né? A gente utilizar tropa, né? Utilizar esquadrilha, né? Utilizar termos que são ligados à aeronáutica ou à marinha, né? Frota, a gente pode ter uma frota de espaçonaves de repente. Quanto ao alien especificamente, a gente também pode utilizar. Pode ser um batalhão, né? De repente os aliens a gente pode transformar poderia ser batalhão. Mas especificamente não existe uma palavra para isso. E um coletivo para isso. E eu fiquei pensando numa outra questão, que é bem interessante também. Tudo vai depender da forma que nós vamos lidar com esses aliens. Acho que vocês nunca pensaram sobre isso também. Porque existe uma... Eu não sei exatamente, prometo ver isso com calma para vocês e depois ver, mas existiu uma iniciativa de que tentava supor, né, caso ocorresse uma chegada, um contato com alienígenas, com seres inteligentes aqui na Terra, como nós poderíamos reagir em reação a eles. E uma iniciativa que os países, né, começaram a pensar foi o seguinte: equiparar os alienígenas aos seres humanos em questão de direitos. Por quê? Nós cometemos já atrocidades terríveis com a nossa própria espécie. Imagina o que a gente pode fazer com seres que vêm de fora, ainda mais se eles forem muito diferentes fisicamente da gente. Então nós podemos... Houve essa iniciativa. Eu não sei se isso foi à frente, prometo procurar saber. Mas teria esse caso. Se for equiparar os alienígenas, né, os seres extraterrestres aos humanos, então multidão seria um bom adjetivo. Se não for, acho que precisaríamos pensar nesse sentido, certo? Uma série de questões filosóficas e sociais, na verdade, aí dentro, que eu fiquei meio pensando sobre isso. E eu gostaria de saber a opinião de 3 amigos meus, na verdade. Eu gostaria de saber o que o Teacher Márcio me diria sobre o inglês, se isso existe no inglês, né? Existem coletivos para a língua inglesa lá. Gostaria de saber do Monteiro, meu querido amigo Monteiro, como que seria a visão social disso tudo, né? Como que isso poderia funcionar. E também queria saber a
posição do Rafael em relação a isso. O Rafael é lá do Adorei Nota 2, que é um canal também fantástico. Esses três amigos, né, que tem perfis aqui no TikTok. Gostaria muito de saber a opinião deles em cada campo. Como que seria isso, nessa questão do coletivo? Como nós lidaríamos com isso? Então, gostaria de saber. E já aproveita e me segue aqui, porque todos os dias eu posto dicas de português, curiosidades como essas. E agora eu lanço uns desafios para os colegas também, para saber a opinião deles. Mas todo dia eu estou trazendo algum conteúdo diferente aqui para vocês, tá certo? E aguardo vocês no próximo vídeo.